E atenção, eu tenho um recado importante para você. Vem comigo que eu vou te contar tudo. Olá, Virgem! Bem-vindos ao Tá Escrito na Estela, e esta é uma leitura de energias e recados da espiritualidade dedicadas ao seu signo. Se prepara, porque essa semana o negócio tá louco por aqui, tá? Já fiz algumas leituras, já entendi que a energia aqui, ela tá bem potente mesmo. E uma coisa importante, antes de iniciar a nossa leitura, pode ser que alguns recados, previsões e acontecimentos não se conectem com você ou não façam sentido para você nesse momento. Vale sempre lembrar que tarô é energia, portanto, pode ser que essa leitura não ressoe com você. Se isso acontecer, dá uma olhada no seu ascendente, lua, Vênus ou signos mais fortes do seu mapa. Assim como eles têm importância e interferência direta no teu mapa, pode ser que nos vídeos que a gente já produziu ou vai produzir, lá também tem recados específicos, retos e diretos para você. Caiu aqui pela primeira vez e de paraquedas? Seja muito bem-vindo e inscreva-se se a sua energia combinar com a minha. Aqui nós temos vídeos mensais, trimestrais, vídeos de energia geral. E vira e mexe tem um conteúdo ou tema dedicado a você. Tudo para te entreter, te informar e te conectar com o seu momento. Caso você queira leituras particulares com a minha equipe, caso você queira também seu mapa astral, seu mapa numerológico, uma pergunta, 3 perguntas para o tarô, ou até mesmo uma leitura de energia geral personalizada para você. Tudo isso está disponível no meu atendimento e o link para você entrar em contato com a minha equipe está no descritivo desse vídeo, no primeiro comentário fixado ou no QR Code que está aqui na tela. É isso, boa sorte, boa leitura! Ok, eu vou iniciar aqui com uma energia do meu oráculo Moonology. Vamos ver qual é a energia para você. Ó, é esse oráculo aqui, ó. Mara. Tá disponível aqui no YouTube Shop, tá? Não só ele, mas como todos os meus baralhos e coisas do meu cenário, enfim. Tem tudo aqui no YouTube Shop, hein? Fechado? Eita! Lua fora de curso, nada virá dessa situação. Tá, aqui tá falando que de repente, eu vou puxar os acontecimentos ainda, mas aqui tá falando que, um exemplo, né? Talvez você fique pensando, talvez você fique assim, será que é um exemplo? Será que eu vou falar com fulano? Será que eu tenho que voltar com fulano? Será que eu tenho que fazer isso aqui? E aqui tá me contando que é como se fosse uma situação que você já viveu, que você percebeu que não deu muito certo, ou que não tava dando mais suco no rolê, né? Essa fruta não tava dando mais suco. E aqui tá falando, olha, esquece. Fechou o ciclo. Acabou aí. Esquece. E às vezes é bom a gente ter essas respostas do oráculo e etc. Porque a gente fica se questionando se... mas como seria se... mas se um dia acontecesse... E quando o próprio oráculo diz, nada vai vir dessa situação... Não, sabe? Esquece isso aqui. Bola pra frente. Vamos pra frente. É pra frente que se anda. Eu acho um baita de um recado. Pra gente não gastar energia. Tá? Vamos ver o que é isso. Vamos contar essa história direito. Amigo fiel ou aliado. Notícias breves. Quando cai essa carta aqui, a gente pode estar falando de no máximo estourando 2 semanas para isso acontecer após o momento em que você está vendo esse vídeo. É a carta número 2 daqui. Meu Deus! E agora? Caíram 3. Tem uma virada, eu não vou considerar. E vou deixar essas duas... Tem uma virada para baixo e tem 2 viradas para cima. Olha, eu me confundindo toda aqui. Vou pegar essas 2 que estão viradas para cima e desconsiderei a que estava virada para baixo. Embaraços ou dificuldades, perigo no caminho e também dificuldades. Atenção, Virgo! Atenção, Virgo!
quê? Aqui tá me falando de alguém, provavelmente que está em problemas. Temos 2 cartas aqui que estão sinalizando isso. E isso pode bater na sua porta, isso pode acontecer no máximo, eu dei o prazo, dei data antes de saber o que era, mas no máximo 2 semanas. E aqui tá me falando que é como se essa pessoa, ou ela pagasse muito de amiga, de coitadinha, de tadinha. Olha só o que a vida tá fazendo comigo, ai meu Deus, olha a injustiça. Não compra essa história, não se envolva nisso. Observa bem, fica só aqui, ó, observando. Se quiser escutar, beleza, ou não. Ou às vezes a pessoa vem e ela vem falando e a gente, ó, dá licença que eu tô ocupada, tô com um feijão no fogo, eu preciso desligar. As roupas no varal, menina, eu vou lá pegar, não dá, agora não dá. Entendeu? Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar. Eu sei que as câmeras daqui são boas, mas não sei se vai conseguir pegar. Tem um olho aqui, ó, no fundo do túnel. Não dá pra pegar, né? Tem um olho, ele tá meio que embaçadinho aqui, por isso que não dá pra pegar. Mas atenção com isso, atenção com a história que vocês vão escutar. Tem muito cara de cilada isso aqui. E ó, lembra do que o oráculo tá falando, nada virá dessa situação, ou seja, nada de bom vai vir dessa situação, nada de, sabe, nada de nada. Isso aqui não é para você se envolver, ou esse ciclo aqui também com essa pessoa pode ter acabado, então, sabe? Eu posso estar falando aqui de ciclos que já terminaram, de pessoas que tentam ainda cavar mais alguma coisa, tirar mais algum suco em cima de uma coisa que já não tem mais, ou então, nada virá dessa situação, porque justamente esse problema não é seu, não é para se envolver, tá? Sendo muito reta, direta e específica aqui nesse processo, é um conselho com muito amor e coração pulando na tela, porém, acabei de falar, não se envolve aí, não bota seu dedinho, tá bom? Vamos lá? A gente tem uma tendência, às vezes, por ter dó das pessoas, às vezes por achar que tá no momento em que precisa ajudar, de querer abraçar o mundo, tá? Vamos lá? 7 de copas. Quando começa a cair arcano maior. Quando começa a cair arcano maior. Roda da Fortuna e o Papa. Mais uma. Essa pessoa vem bem sonsa, viu? Eu tinha sentido aqui, ó, pelo amigo fiel e aliado. E esse cavaleiro de copas aqui. Aqui. Olha eu, fofoqueira, já falando horrores da pessoa, mas aqui me vem alguém muito mansinho. Muito mansinho. Vamos lá. Eu vou começar de trás para frente, porque eu tô vendo a sua dúvida sobre fazer ou não, sobre ajudar ou não na última carta. Cavaleiro de Copas. Aqui a gente pode estar falando de notícias que chegam também. Essas notícias, elas podem até ser boas. Atenção com isso. Essa é uma carta positiva do tarô que fala sobre notícias boas ou alguém que te procura muito amoroso. Muito amoroso. Sabe aquela pessoa? Oi, amiga. Oi, querida. Saudade de você. Cavaleiro de Copas. A carta do Papa. Também aqui me vem como se fosse alguém com uma comunicação bem... Pra mim é muito calma. Pra mim é muito calma. E tem a roda da fortuna aqui. Aqui tá falando também que o negócio é o seguinte. Tem coisa que a gente pode fechar a porta, se negar, bloquear a pessoa, não falar mais. E tem coisa que simplesmente a coisa volta e a gente às vezes não tem como não entrar, não se envolver nesse processo. Ah, porque vale, um exemplo, né? Vale contrato, vale dinheiro, vale família, é da família. Então tem coisa que por mais que eu fale pra você não se envolver, não tem como. Você já tá envolvida, já tá no meio do rebuliço. Entendeu? Qual é o pulo do gato que eu vou te ensinar aqui? Resolva o que você precisa resolver e só.
sem estender muito o assunto, sem ter que ficar, sabe aquela coisa de, agora que a gente resolveu, bora tomar um café. Agora que a gente resolve. Fecha. Outro ponto que eu tenho que te falar, pela carta da Roda da Fortuna, me parece uma coisa muito de surpresa aqui. Me parece que estou falando de alguém que você não esperava que você conseguisse agora falar. Um exemplo, um parente que eu não vejo há X anos, sabe? Que pra mim essa história já tinha acabado, o que voltou agora? Não é nem Mercúrio retrógrado, mas as cartas estão contando isso. Ou estamos falando de alguma pessoa que você, assim, nem seus sonhos você imagina que essa história, ela tenta envolver você ou ela envolve você. Nem nos teus sonhos, é como se fosse algo que, pela carta da Roda da Fortuna, me diz de uma girada muito louca. Só que aí tem o conselho, que é a carta do Papa, assim, resolve o que você precisa resolver, sem se envolver, sim, sabe, assim, fazendo cara de blasé mesmo, dizendo o mínimo, ou sendo muito, a sua conduta sendo muito importante dentro desse processo. Quando a gente tem uma conduta importante, quando a gente tem uma conduta neutra, uma conduta honesta dentro do processo, ninguém consegue pegar a gente, entende? E o 7 de copas, aqui me vem você, confusão, não é a palavra de confusão e gritaria, né? Mas confuso. Me vem você confuso sobre, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Como é que essa situação veio parar na minha mão? E o que eu faço a respeito dela? O oráculo já respondeu. Com relação a essa pessoa, nada mais vai ser tirado daí. Acabou aqui. Ou já acabou um bom tempo. Só que a vida é muito maluca e às vezes traz umas coisas pra gente resolver que talvez seja o restinho do restinho pra você zerar a conta e seguir sua vida. Entendeu? O que eu vejo aqui, uma reviravolta daquelas e a necessidade de você manter a sua conduta, de você ser muito ou neutro pela carta do Papa, ou ser muito, é esse ponto, vamos resolver, acabou. A partir daqui não mais. É isso aqui. O que a gente precisa fazer? Pode ser que talvez eu também esteja falando de algum contrato que você precisa finalmente assinar para se ver livre de alguma coisa e tal. O recado maior aqui, só para você entender. Haja com conduta com relação a essa história, mas não se envolva. Beleza? Agora eu consegui falar tudo. Tragam fofocas aqui nos comentários, por gentileza, porque eu estou curiosa. Tragam fofocas aqui, se tá fazendo sentido pra você ou se fizer sentido também. Porque eu tô vendo você se livrar de alguma coisa e você entendendo mesmo assim, putz, nem só eu esperava ter que lidar com essa pessoa, conversar a última vez, eu não esperava por isso. Mas já que preciso lidar, então vamos lidar com isso aqui com maturidade. E acabou. 2026 fazendo história, não, Virgo? 2026 fazendo história. Vambora de ciganão. Vamos entender o que é isso. Vou embaralhar mais uma vez. Ou não. Não deixa cair aqui. Pelo menos a primeira linha. Só para vocês verem. Tá? Estamos falando de uma situação que finaliza ou de alguém que sim, já foi cortado da sua vida. Alguma história que na tua cabeça que isso aqui já acabou ou já tinha acabado. A carta dos lírios. A carta da raposa. Vocês estão vendo as cartas caírem. É só isso que eu posso falar para você. Vocês estão vendo as cartas caírem. Vocês estão vendo aqui. E além dessa captação que eu tô gravando, que pode ser que tenha alguns cortes, o pessoal da live aqui, tem um pessoal aqui assistindo comigo, tem os membros assistindo comigo. Aqui tá sem corte mesmo. Aqui eles estão vendo também, eles podem dizer aqui. Estão vendo tudo isso aqui. Eu avisei desde o começo. Baralho do seu Zé, ele não brinca em serviço. Ele fala com o que ele tem que falar e ele dá um recado mesmo. Olha só, pode ser sim que alguém tenha sido cortado aqui, a carta do caixão.
Ou na sua cabeça, tipo assim, ó, encerrou aquele ciclo lá, encerrou. Pois bem, estou vendo aqui pela carta dos lírios com a carta da raposa e a carta da casa. Estou vendo algum thriller aí ressurgir. E repito, o prazo que foi me dado aqui foi no máximo estourando 2 semanas, tá? Tô olhando pra cima sem querer, gente, foi mal. É que eu tô conversando com tô aqui, tô com 2 câmeras aqui, tá? E aí que eu vejo novamente. É engraçado como quando alguém precisa de alguma coisa, como o tom de voz muda. Algo que eu consigo sentir aqui, o tom de voz dessa pessoa pode ser outro, mas quando ela precisa, ela consegue mudar, que é uma beleza, menina. Sabe, de repente uma pessoa quer, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. De repente a pessoa, oi, querida, por favor. Ai, nossa, que lindo. Então, eu vejo como se fosse alguém com interesse. Eu vejo como se fosse alguém, pela carta da raposa, como se fosse alguém assim, te rondeando. Por isso que o jogo falou, finaliza, corta, haja até com conduta com relação a essa pessoa. Porque essa pessoa pode ser esperta, mas você é esperta e meio. Ela pode vir com interesses. A gente não consegue controlar isso, mas a gente consegue controlar a nossa conduta com relação às coisas. Vamos lá! A carta da estrela. A carta dos caminhos. Ó. Olha aqui. E a carta do navio. Ou essa pessoa tá com um monte de problema, ou ela vem pra resolver alguma coisa. E assim, aqui, se você abrir a porta de novo e deixar essa pessoa entrar, você vai sentir que, putz, estava tudo tão tranquilinho aqui, por que eu fiz isso? Podia não estar a maior calmaria da vida. Mas sabe quando, de repente, a gente abre a porta e deixa um problema entrar e a gente fica, putz, por que eu fiz isso? Por que eu me comprometi? Por que eu falei que eu ia fazer tal coisa por essa pessoa? Por que eu falei que eu ia ajudar? Por que eu me meti nessa história? Tá? Esse é o primeiro alerta e o primeiro salve que eu tô te dando. Segunda coisa, aqui também tá me falando que, além de essa pessoa trazer problemas, aqui me fala sobre intenções. Então, se você deixa, de repente, essa pessoa tem alguma intenção de, um exemplo, né? Olha, eu tenho intenção de pedir uma grana emprestada, eu tenho intenção de encostar, tenho intenção de ir lá e a fulana vai cuidar de mim, encostar, de conseguir alguma coisa, algum benefício. Aqui me conta que isso demora para resolver se você abrir a porta. Mais um alerta. Cobra com a carta do navio. Caso você não saiba, a carta do navio é uma carta que fala muito sobre um tempo em específico para as coisas se movimentarem. Elas se movimentam, mas ele é lento. Por isso que eu tô falando. São problemas de longa data. Se essa pessoa não estiver trazendo problemas que ela já está vivendo já há um bom tempo e quer que alguém resolva e quer ajuda para resolver, ou, enfim, não sabe lidar com os próprios problemas, pode ser alguém trazendo também algum problema e aquele problema que a gente demora para tirar da vida depois. Então, atenção com isso, tá? O urso, a carta do envelope, a carta da vitória e a carta do jardim. Bom, por ser uma tiragem de energia geral, que esse é o tema dessa semana, né? O que você precisa ficar sabendo agora, uma tiragem de energia geral, aqui tá falando que se de repente for alguma documentação referente a muitas brigas que já deu também, pode ser que eu esteja falando disso, de alguém te procurando com intenções de resolver e uma documentação inclusa aqui tá me falando que você resolve, que você carrega junto com você até fica bravo com essa pessoa e etc, mas aqui tá me falando que você resolve, tá? Já eu vou explicar melhor para que você entenda. A carta dos trevos, as alianças, a carta do rato. Ó quanta carta falando assim, alerta, 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 Virgo. E a carta da chuva. Alerta, não traz de volta. Alerta, não, já deu essa situação. Não entra aí, não bota seu pezinho. É uma cilada. Tem muita carta falando isso. Muita carta falando disso. Tá, vamos lá.
Talvez eu esteja falando de alguma situação que pode ser familiar ou até mesmo de encerramento. Estamos falando de encerrar ou resolver alguma situação ligada a algum contrato que você precisa assinar. Vou sair desse trabalho, já faz um bom tempo, vamos encerrar agora. Ou até mesmo alguma situação de família, a gente precisa encerrar e eu vou assinar um contrato agora. Tá? Alguma questão de lei, alguma situação de lei. Se for isso, aqui tá me falando que você consegue resolver. É isso que eu quis dizer. Tá me falando que você consegue resolver, porém, todavia, aqui me conta muito sobre se você esperar mais um pouco, se você tiver a oportunidade de encerrar, encerra agora. Não deixa para depois, não deixa nada para depois, porque eu vejo como se fossem situações que, sim, podem escalonar em brigas desnecessárias. O desfecho é esse e ponto, sabe? Já resolvi, a gente já fez um acordo, então vai. A gente já decidi que eu não quero ficar mais, então assina. Assina porque tá me falando muito sobre algo que você deixa na sua vida que não faz sentido e pesa. Não faz sentido e não evolui. A sua conduta vai ser crucial. Lembre-se disso, tá? Vamos aos 4 acontecimentos aqui também, ou 4 grupos de pessoas. Pelo que eu tô entendendo, eu vou falar com 4 grupos de pessoas que estão vivendo uma situação. Vou trazer mais detalhes aqui. Enquanto isso, Virgo, você tá aqui ainda? Dedo no like e se inscreve aqui no canal. Não esquece de se inscrever, isso é muito importante. Estamos com a nossa meta aí de 2026. A primeira meta é de 750 mil. Então, bora se inscrever aqui no canal, bora deixar like, bora compartilhar com outras pessoas também, para que a gente consiga chegar em outras pessoas também. Agradecendo você que tá aqui comigo. Estamos com quase essa meta, agradecendo você também. Tá? Vambora. Tá, primeiro grupo de pessoas ou primeiro acontecimento. Aqui estamos falando de algum relacionamento bem difícil, tá? Estamos falando de alguma situação que já te deu muita dor de cabeça. Se liga, tem a carta do rato e tem a carta dos trevos aqui. Então estamos falando de alguém que pode ser que essa pessoa esteja afastada e retorne cheia de problemas, igual eu exemplifiquei. E você vai ficar meio, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Essa pessoa tá com um problema, mas eu gosto dela, ou já gostei dela. Vai te deixar confuso. Deixa confuso. Só que atenção com isso. Porque, lembra do que eu falei? Tem gente que quando a gente traz, a gente já tem um problema da gente. Já tá cheio de coisa aqui. Essa pessoa não pode trazer mais. Ela lide com os dela, você com os seus, e vocês dois juntos fazem união. Tá? Beleza. Atenção com isso, porque eu tô vendo aqui. Tô vendo vocês aqui meio que entre... Será que pega ou não? Será que ajuda ou não? Não. 2 sequências dizem isso. Aliás, quase todas elas dizem isso. Quase todas. Segundo o acontecimento, aqui estamos falando claramente de um contrato. Estamos falando claramente de um contrato. Alguma assinatura de um papel que estava pendente. E eu tô vendo vocês resolverem aqui de uma vez. Inclusive, se o seu caso, se o seu grupo for de um contrato, aqui me diz que você assina esse contrato e me fala muito sobre você bravo. Logo, sabe, quando eu tô muito... Acho que a palavra é com pressa. Eu tô com muita pressa de assinar isso aqui. Eu quero finalizar logo, eu quero resolver isso logo, porque isso representa uma vitória pra minha vida. Isso representa, de repente, um sair de algum lugar. Isso representa, de repente, até eu sentindo que eu tô liberta dessa situação. Eu tô vendo você assinar, tá? Mesmo talvez com atrasos ou com alguma situação que te estressou muito e que você não sabe ainda se vai ou não, aqui eu tô vendo você resolver, tá? Terceiro grupo de pessoas, o terceiro acontecimento. Meu amor, aqui está me falando de alguém que vem de longe. Por isso que eu falei que são 3 grupos ou 4 grupos de pessoas. Aqui está me falando de alguém que vem de longe. Muito longe, muito tempo que você não vê. Sabe quando, um exemplo, né? Eu moro numa cidade, a pessoa vem lá da PQP e você fica, meu Deus do céu, o que será que é agora? Qual é a boa agora? Não sei quantos anos eu tô sem falar com essa pessoa. Aqui me diz que você resolve, aqui me diz que você fica bem com relação a isso, só lembra da energia principal. Vai bagunçar ou pode vir a bagunçar a sua cabeça, mas, de novo, nada virá dessa situação. Nada virá dessa situação, tá? Quarto grupo de pessoas. Aqui me fala muito sobre você já com estratégias para sair dessa situação. Talvez você
já tem ajudado e etc, mas você está acordando agora para as palavras doces dessa pessoa, para o quanto essa pessoa, quando ela precisa, ela faz e depois ela vai embora. Sabe? Você acordando agora. E aqui me diz que isso automaticamente corta. O acordar é muito importante para você dentro desse processo, mas que você agora já está bem descolado com isso. E pode ser que essa pessoa tente mais alguma vez ou algumas vezes, mas você já está descolado. Você já sabe. Você já está bem espertão, espertona. Tá? Beleza? Virgo, tem uma questão muito antiga que você vai precisar resolver, ou até mesmo tem alguém que pode vir te procurar para que você também resolva uma situação. Porém, todavia, lembre-se de uma coisa. Erguendo o véu, questionar tudo, mande embora qualquer coisa desalinhada. Aqui, eu entendi que é você entendendo quais são as intenções dessa pessoa, o que ela precisa ou quer de você nesse momento e o que você também precisa fazer. Lembre-se, mande embora qualquer coisa desalinhada. E desalinhada com o seu eu de agora, desalinhada com seus pensamentos ou até mesmo desalinhada de intenções. Qualquer relação que não esteja minimamente equilibrada, a gente tem que mandar embora. Minimamente equilibrada. Seja de prosperidade, ou seja, eu compro e você ganha. Tem que ter equilíbrio aí de grana. Tem que ter equilíbrio de alguém que compra e alguém que ganha, ou ao contrário também. Você ganha e a outra pessoa compra, enfim. É prosperidade e é troca. A mesma coisa nos relacionamentos afetivos, a mesma coisa nos relacionamentos de amizade, a mesma coisa acontece também em família. Tudo tem que estar minimamente em equilíbrio. É o mínimo. E aqui, no oráculo da frases sistêmicas, a sua frase é: agora eu faço diferente. Vou deixar para você tirar o print para você lembrar dessa leitura, porque eu falo e vocês dizem que acontece, né? Então, lembre-se disso. Pra quê? Putz, eu já fui uma pessoa que já ajudou muito e só me ferrei. Então agora eu faço diferente. Putz, eu sempre dou uma segunda, terceira chance porque eu quero que as outras pessoas também me deem. Agora eu faço diferente. Tudo que você fez, toda a oportunidade que você teve de aprender nessa história, agora faça diferente. Tudo que você achou que você precisava fazer, agora é o momento de fazer diferente. Beleza? Ok, então? Eu espero que você tenha gostado dessa leitura. Eu esqueci de falar uma coisa, de perguntar uma coisa para você. Que dia e horário você está assistindo essa leitura? Qual é a data e o horário que você está assistindo? Coloca aqui para mim nos comentários para a gente deixar uma data aqui. Para quando acontecer, a gente voltar e colocar embaixo. É só, demorou mesmo? 2 semanas? Demorou mesmo? Tanto tempo? Eu quero saber. Fechado? Até a próxima leitura, o próximo capítulo da sua vida. Semana que vem nós vamos falar de abril. Beijo. Tchau, tchau.